ou o São Paulo encara esse momento com a urgência que ele tem, que é não cair no Campeonato Brasileiro, ou vai ser risco. E risco, quem arrisca, não petisca. Às vezes perde, às vezes ganha. É risco altíssimo você ir para Caxias do Sul, por exemplo, jogar com este time que a gente está escalando aqui. Vai ter que melhorar isso, vai ter que mudar isso. E é muito injusto o mesmo treinador que ficou a um pênalti desses dois, o cara mais importante do time, o Lucas, e o outro que é a referência do time, o Caleri, de tirar o campeão da Libertadores, agora, 5 meses depois, não presta mais. Porque ele não põe a base. Ou a dirigência, ou esses caras deixam de lado esse... ou não vai avançar nunca, não vai melhorar nunca. Vai ser sempre o cachorro correndo atrás do rabo. E aí é Dorival, sai o Dorival, dá um tchauzinho pro São Paulo, não quero mais. Aí vem o Crespo, aí volta o Crespo, aí vai o Dorival. Cara, e aleatoriamente ganha uma Copa. Ganhou. Beleza. Só que o trabalho que precisa ser feito, que está sendo feito, espero eu, pela direção, tem que valer a pena. E este ano o São Paulo não pode cair para a segunda divisão. Eu tenho coragem de dizer isso. A coragem. Se o São Paulo se entorpecer com Copa daqui, Copa dali, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. É bom ele ouvir, porque quando eu falo você fica bravo. Agora é o seguinte, tem uma questão aí, Massini, que eu acho que pode ter agravado a pressão sobre o Zubeldia, que foi a última entrevista dele pós-esporte. O que tem acontecido com o Zubeldia até então? Como ninguém no São Paulo dá má notícia, né? O Casares não dá a notícia do plano, ou a direção não fala em 18 saídas e 4 chegadas, ele falou isso na coletiva, que foi um bombardeio, tipo a coletiva do Abel, só que o Abel sai dando tamancada, o Ramon Dias é só agenda positiva, o Zubeldia tenta logo... Aí, e ele falou, não numa atitude contestadora ou de quem não comprou essa ideia, mas ele falou. Ele falou, o elenco é curto, como seu cobertor, e não é o ideal para um jovem ainda ter que entrar para decidir um jogo de Série A, como a gente fez com 2 meninos agora. Mas é o que a gente tem que fazer. Isso não é para o Casares, mas a direção de futebol que optou por... Eu tenho um orçamento, tem que reduzir 2 paus por mês. Agora, nem o Casares e nem ninguém falou... o orçamento se vira com -2. Aí o que eles preferiram? Corto 18, trago 4, incluindo o Oscar, um dos maiores salários. Então o elenco montado não é que... É uma opção da diretoria. É uma escolha. Com menos um Oscar, você podia ter mais 3. Mais ou menos isso. Pra vocês terem uma ideia, a grana do Eric, que vagou para a ida dele ao Vitória, vai servir para o Cedric entrar... É isso, não tem, é um Excel. O São Paulo está sendo comandado por uma planilha onde simplesmente é proibido entrar um sem sair o outro. Metas que o próprio São Paulo colocou. Eu acho isso importante para sair desse lugar. Só que nem a presidência e nem a direção de futebol tratam isso com clareza. Aí, na mesma entrevista, o Zubeldia falou, vieram 4. E ele falou, e veio o Cedric, que o presidente pediu para treinar aqui. Para observar, foi assim que veio o Cedric, né? Aí ele, se o treinar for bem e tal, tudo bem, entra. Mas daí, assim, ele, treinador do São Paulo, até agora, ele não participou em nenhum momento da confecção desse elenco, desse plano. Ele atende, óbvio que ele gostou do Oscar, mas ele queria também ter opções na reserva para não precisar colocar os garotos para decidir, os garotos para maturar. E aí a gente, o exemplo, ontem a gente estava conversando, porque o Abel na primeira Libertadores colocou o Gabriel Menino, o Patrick de Paulo e o Danilo e o outro tal. Era uma outra realidade, até porque não tinha público. E o público faz muita diferença para o garoto.
né? O a favor e o contra. Tem uma série de circunstâncias. E não tinha outro jogador para pôr também. E não tinham outros. Ou põe esse ou não joga. Os garotos, pela exclusão, eles vão jogar. Você vai ver, no Mineirão, no domingo, vai ter garoto jogando. Não tem como não ter, né? Ele precisa chegar até lá, né? Exato. Isso é inacreditável. Não, mas Eu poderia ficar feliz com Vou falar, isso, sabe? vou falar uma expressão que você gosta. É a vida como ela é. Não, mas não é possível. Mas não é? Gente. Se o cara toma uma cacetada hoje, ele não chega lá. Claro que. Quem é que cria isso? Nós é que criamos. Eu acho Nós também. é que damos aval para isso. Fomos Estou falando da imprensa. Mas muito. Mas, sabe? Ainda mais a imprensa que tem feito a cobertura do São Paulo. Mas muito. Mas muito. Não é pouco. Porque a imprensa, ela praticamente engrossa esse caldo. Claro! Da lamúria Entendeu? da rede social e da arquibancada do São Paulo sem fazer uma reflexão sobre o momento. Por quê? Uma coisa tem a ver com a outra. Eu tenho um ano que eu não posso contratar, minha folha caiu em 2 milhões, o meu time é velho, principal, tem um monte de gente já machucada e eu tenho os garotos agora sendo lançados. Uma coisa leva a outra, mas a análise sobre o São Paulo está muito superficial. E quando os profissionais do futebol se reclamam da mídia, eles têm razão também. Nesse aspecto. Não, mas vem cá, só uma coisa. Eu queria só botar o Vessone na conversa.